Seja muito bem-vindo ao canal da FullArts e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão dos halftones manuais aqui dentro do painel Halftone Pro. Um ponto bem interessante que faz com que você tenha mais controle sobre a aplicação da retícula em qualquer design que você use dentro do Photoshop. É um ponto bem interessante porque dependendo do tipo de design, você acaba perdendo algumas características utilizando o halftone automático, que estão com os LPIs pré-definidos. Bom, vou pegar o halftone roseta, o mesmo conceito vale para todos os halftones de tecido preto. Vamos falar exclusivamente dos tecidos pretos. Vou dar um clique aqui no 30 LPI, no automático, e vamos aguardar ele finalizar o processo ali dentro do Photoshop. Que assim eu consigo mostrar certinho como que funciona essa questão do processo manual. Show de bola, halftone aplicado. E aqui a gente já tem o nosso design com a retícula aplicada. E aqui a gente tem o nosso design original. Perceba que do meu design original para o design com o halftone aplicado, com o modo automático, ele já perdeu alguns detalhezinhos de cor do design, principalmente nessa parte aqui das luzes de fundo, né? Ó, perceba que ele perdeu algumas características de sombra. Isso acontece porque o nosso halftone automático ele tende a limpar mais sombras para preservar um fundo 100% preto e também evitar muito ruído na hora de você fazer a impressão. Aqui você tem um modo que ele limpa mais sombras, consequentemente, tons que é muito próximo do preto, ele vai limpar. Você vai ter uma economia de tinta, vai ser mais fácil de trabalhar com halftone. Porém, dependendo do tom do design, você acaba perdendo alguns tons de luzes, de sombras coloridas. E por isso, a gente também deixou disponível a parte manual. Como que funciona essa etapa? Com apenas um clique, o primeiro prompt de script você define a frequência de LPI, vou manter em 30. E aqui tem a grande sacada da questão da remoção de sombras. Por padrão, ele já vem em 40, que é o padrão do botão automático. E aqui, quanto menor o número que você deixa, menor é a limpeza das sombras. Consequentemente, quanto maior, acima do 40, ele vai limpar mais sombras do que o processo automático. Então aqui, para que eu preserve mais detalhes do design, eu deixo em 10, 5, 15, a depender muito do tipo de resultado que você deseja. Outro ponto interessante é que aqui a gente consegue também fazer a aplicação nas texturas claras. Então aqui por padrão ele já vem no 30. Então, se eu diminuo, eu tenho menos aplicação nas áreas claras, eu deixo os tons claros mais sólidos. Em contrapartida, se eu aumento, eu deixo o meu halftone mais aplicado nos tons claros do design. Ele vai ficar com mais retícula aqui dentro do meu design. Vou dar um OK, deixa eu só voltar aqui, colocar em cancelar, pegar o design original, fazer de novo para que ele não fique halftone em cima de halftone. Vou colocar aqui em 10. Vou colocar aqui em 60 e vou dar um OK. Selecionar a proporção e vamos aguardar ele finalizar para que você veja na prática como essa questão da limpeza de sombras funciona aqui dentro do painel Halftone Pro. Prontinho, design finalizado e perceba que ele já manteve todos os tons de cores sombreadas do design. Até aqui na parte do arco-íris, se você pega o outro halftone, aqui ele já comeu um pouquinho de cor, já comeu um pouquinho de cor aqui em volta. E se eu pego o design original para esse design finalizado com a limpeza de sombras menor, eu tenho um resultado muito mais bacana. Perceba também que a questão da aplicação nas luzes, se eu dar um Ctrl mais aqui, nessa parte do arco-íris, nessa parte aqui embaixo que tem o fundo, ele é suavemente aplicado. Perceba que quase nem tem retícula de halftone. Se eu venho nesse daqui, que ele está com a aplicação nas luzes mais intensa, você percebe que no arco-íris, aqui no fundo, a gente já tem uma aplicação bem mais intensa da retícula de halftone. Quanto mais você aumenta lá, maior são as retículas aplicadas nas partes claras. Outro detalhe interessante, puxando aqui do design original, a gente percebe que ele deu uma leve apagadinha. Vou dar um Ctrl 0 aqui para ele centralizar. Posso vir aqui no meu recurso Melhorias e Proteções. Dou um clique primeiramente no Realçar Cores. Aplico o script. Aqui ele já deu uma subida bem legal. Deixa eu só ver, acho que ele foi aplicado no outro. Aplicar de novo novamente nessa layer. Beleza, ó, a gente já teve um realce de cores bem bacana.
Ele não pegou da primeira vez que está selecionado o outro design. E aqui eu posso colocar também um realçar brilho moderado, que a imagem ela já está bem clara. Beleza? E aqui a gente já tem um resultado muito próximo ou até idêntico ao design original. Perceba que as cores elas foram mantidas, os realces ficaram muito bons e é um design 100% reticulado, lógico. Você tem algumas áreas mais sólidas que são cores bem mais claras e que se você passa uma retícula muito agressiva em cima dessas cores, você acaba deixando o design um pouco apagado. Então por isso que a gente colocou essa parte de Halftone manual, para que você tenha mais opções e mais versatilidade na hora de escolher como aplicar a retícula em cada design. Isso daí facilita bastante, porque você não fica preso, você tem mais opções e também você consegue avaliar melhor o que vai ficar bom para determinado design. Porque tem design que tem mais sombra, tem design que tem mais tons de luzes, esfumaçados. Então com isso você faz um controle melhor em cima da aplicação do Halftone. Esse é mais um recurso bem interessante que você tem disponível aqui dentro do painel Halftone Pro. Se você quiser testar gratuitamente, o link vai estar aí na descrição do vídeo e também na bio do nosso canal.